Faltam 2 semanas para a Série A começar e nesse vídeo a gente quer saber quem tá se reforçando melhor. Os times que ficaram mais fortes e aqueles que ficaram mais fracos estão preocupando para a temporada 2026. É o giro das contratações agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje a gente vai dar mais uma passada em como estão os elencos de todos os times da Série A, meu camarada. Então se inscreve aqui no canal, a gente vai seguir a Série A a temporada inteira com lives, com vídeos, muitas análises, não deixa de se inscrever, somos quase 112 mil inscritos. Então se inscreve, deixa a curtida e vamos começar na ordem alfabética pelo Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, cara, que veio da Série B, manteve boa parte do seu elenco e contratou o Alejandro Garcia, ex-Once Caldas, o Gilberto, né? Revelação do Palmeiras, por empréstimo, Juan Portilla, volante do Tadieres e o Jadson, volante também, ex-Juventude. Cara, quem saiu? Velasco saiu, Gamarra saiu, Diório, Fernando, Allan Kardec, Teves e o Tobias Figueiredo. Cara, eu coloco o Atlético Paranaense no mesmo patamar, tá? Mesmo patamar, o elenco do Atlético para mim nem melhorou, nem piorou. Ele tem um pouco mais de experiência em Série A com o Jadson, mas os outros três ali são apostas do Atlético Paranaense, tá? Então eu vejo o Atlético Paranaense com o elenco até o momento o mesmo nível do time que jogou a Série B, tá? E ficou na segunda posição da Série B. O Atlético precisa elevar um pouquinho o nível do seu elenco, tá? Falando agora de Atlético Mineiro, que contratou bastante, né? Quem saiu do Atlético Mineiro? Tá o Natanael, tá? Pode sair, mas quem saiu? Gabriel Menino foi pro Santos, tá? João Marcelo foi embora, Fausto Vera foi pro River Plate, Caio Paulista, o Atlético não fez a compra dele e ele foi jogar no Grêmio, Vitor Bagi, Gabriel Átila, Bruno Fux, né? O Palmeiras comprou os direitos do Bruno Fux, o Guilherme Arana, que foi vendido ao Fluminense, e o Saravia, que não renovou o contrato. De importante aqui, cara, perdeu o Guilherme Arana, mas ainda assim teve a reposição, e o Gabriel Menino também, que era um bom jogador pro elenco, né? Ainda pode perder o Hulk e o Rony, mas o Galo manteve esses dois jogadores por enquanto e está contratou o Renan Lodge, já uma reposição para a saída do Arana, então mantém o mesmo nível ali na lateral esquerda. Trouxe o Preciado, lateral direito equatoriano de muito destaque aí, um cara promissor. Trouxe o Alan Minda, trouxe o Maicon, ex-Corinthians, grande contratação, o Vitor Hugo do Flamengo também chegando por aí, o volante Vitor Hugo e o zagueiro Vitor Hugo, dois Vitor Hugo chegando no Atlético Mineiro. Cara, quem eleva o nível do elenco aqui nesse caso é o Maicon, né? E o único que faria falta ali, né? A gente pode falar o Gabriel Menino, mas eu prefiro o Maicon do que o Gabriel Menino nesse momento. E Renan Lodge e Arana, pra mim, patamar parecido, com a diferença que o Arana já estava adaptado. Então, pra mim, cara, o elenco do Atlético Mineiro melhora um pouco, tá? Por conta do Maicon, trocando o Gabriel Menino pelo Maicon, mas o Galo tá mais ou menos no mesmo nível, um pouquinho melhor. O Bahia, meu camarada, quem saiu? Danilo Fernandes, Santiago Arias, Thiago, Rafael Ratão, André, Vitor Hugo e Denis. O Vitor Hugo, que estava emprestado ao Atlético Mineiro, vai permanecer por lá, a gente acabou de ver isso, né? Quem chegou? Christian Oliveira, atacante ex-Grêmio, boa contratação, e o Roman Gomes, lateral direito, que o Bahia contratou. O Bahia tá renovando seu elenco, vamos ver se esses dois reforços aí, eles fazem algo melhor do que os que saíram, né? No caso do que o Santiago Arias, vamos ver se eles são melhores ou não, mas gosto da contratação do Christian Oliveira. Vejo o Bahia um pouquinho melhor do que na temporada do ano passado, tá? Mas o elenco mais ou menos no mesmo estilo. O Botafogo, esse sim, cara, o Botafogo, ele perdeu alguns jogadores, né? O David Ancelotti, o seu técnico, foi embora. O Marlon Freitas foi jogar no Palmeiras, foi vendido ao Palmeiras. Gabriel Bahia também, o Botafogo não renovou o empréstimo. O Lucas Alta, que já não jogou a temporada passada, o Botafogo vendeu. Maestriano e Botafogo devolveu. Cuiabano terminou o empréstimo. Jefinho foi emprestado ao Liaoning da China. Matias Segovia, né? O Segovinha, nem jogou a última temporada, também foi emprestado de novo. Yarlen foi emprestado de novo. E o David Ricardo foi vendido ao Dinamo Moscou. Então, cara, de importante aqui, Marlon Freitas, né? Marlon Freitas e o David Ricardo terminou o ano como titular também. Quem chegou, tá? Pro Botafogo nessa temporada? Rubens pode chegar, mas não chegou. Chegou o Ítalo, zagueiro que era revelação aí do esporte, né? O Riquelme, esse
Desculpa, o Riquelme era a revelação do Sport, o Ítalo tava no time B do Toronto, o Vidalba, que é um ponta de muita velocidade, que tava no Nacional do Uruguai, e o Martim Anselmi, novo técnico. Cara, o Botafogo diminuiu um pouco o nível do seu elenco porque ainda não conseguiu uma reposição, principalmente pro Marlon Freitas, que era um volante titular. Então o Botafogo tá com o elenco um pouco mais fragilizado em relação ao ano passado. Aqui no Bragantino só chegou o meio uruguai Ignacio Sousa, tá? Mas também ninguém saiu do Bragantino, tá com exatamente o mesmo elenco do ano passado, que não foi tão bem assim. A Chape mudou completamente. De destaque para as contratações da Chape, cara, eu coloco o Enio, tá? Coloco o Jean Carlos, coloco o Rafael Thierry aqui como um destaque também. E o Bolassi também, que fechou com a Chapecoense, cara. Então a Chapecoense claramente elevou o nível aí do seu elenco para essa temporada, tá? Obviamente a Chape estava na Série B, vem para a Série A e elevou consideravelmente o nível do seu elenco. O Corinthians contratou Pedro Milance, lateral direito uruguaio, também é uma contratação já encaminhada, que estava no Peñarol. Matheus Pereira, tá? Meia de 29 anos, que estava no Fortaleza, volta ao Corinthians. Gabriel Paulista também chega no Corinthians, e o Marcelo Paz, que esse cara é pra fora, né? Marcelo Paz foi ali gerente de futebol, né? Ex-Fortaleza, vai ser um executivo de futebol do Corinthians. Quem saiu? Perdeu o Romero, Thales Magno, Fagner, Maicon e o Félix Torres. O elenco do Corinthians fragilizou muito, tá? Muito. O elenco do Corinthians, principalmente aí sem o Maicon, o Fagner já não jogou a temporada passada, mas o Thales Magno era um bom reserva ali. Félix Torres também era bastante discutido ali no elenco do Corinthians, mas principalmente o Maicon é um cara, e também perde um banco com o Romero. Então assim, cara, o Corinthians não repôs a altura dos que ele perdeu. Então o Corinthians tá enfraquecido em relação ao ano passado, tá? O Curitiba, esse tá muito mais forte do que no ano passado. Melhorou muito o nível do seu elenco, né? Um dos que melhor contratou, na minha opinião. Trouxe Pedro Rocha, que já estreou fazendo gol. Trouxe o Tinga, que estreou jogando muito bem. Trouxe Breno Lopes, Fernando Sobral como técnico. Trouxe o Lavega do Fluminense, Thiago Santos do Fluminense, William Oliveira do Vitória, todos já ambientados ali. Pra mim, o Curitiba, cara, elevou e muito. Falta ainda um centroavante que a diretoria tá prometendo contratar. Esses nomes aqui já foram ventilados, né? Lucero, Tiquinho, Eduardo Sacha, Verrete, ninguém fechou ainda. Mas o Coxa já elevou bastante o nível do seu elenco. E os que saíram ali, cara, nenhum assim que vá fazer muita falta, tá? Talvez o Depena tenha sido o cara que mais vá fazer falta ali no elenco do Coxa. Mas de resto, cara, o elenco do Curitiba aumentou bastante de nível. O Cruzeiro, cara, contratou o Gerson, o Chico da Costa, Tite como treinador, o Vídea Real, o Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, e conseguiu a permanência do Fagner em definitivo, tá? Quem saiu? Léo Aragão, Gabigol, né? O Leonardo Jardim, seu treinador, Bolassi foi pra Chape, Eduardo foi pro Mirassol, Gamarra e Teves. Cara, assim, a maior perda talvez tenha sido o Gabigol, que também nem fez tanto destaque assim. O Eduardo também era utilizado em determinados momentos. Mas, cara, o Cruzeiro elevou bastante o nível do seu elenco, né? Principalmente com a chegada do Gerson. Esse cara eleva muito. O Chico da Costa, cara, é uma reposição pro Gabigol, né? Só que muito mais barato. E talvez faça até mais gols. Mas diminui o nível, obviamente. Agora, o Gerson eleva aí muito o nível do Cruzeiro. Esse elevou o nível do seu elenco, tá? O Flamengo continua a mesma coisa. Só trouxe o Vitão e o goleiro Andrew para ser reserva. O Vitão eleva um pouco o nível da zaga do Flamengo, mas não muito também. A zaga do Flamengo já tinha Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo. Então, o Vitão é mais um, tá? No mesmo nível, um pouco abaixo até do que já estavam lá. Se o Paquetá vier, aí eleva consideravelmente o elenco do Flamengo, tá? Eleva muito. Mas por enquanto o Flamengo segue na mesma, sem muitas contratações. O Fluminense, cara, trouxe James e Arana. Fizeram sua estreia aí no Campeonato Carioca. O James foi melhor do que o Arana não foi tão bem, mas o James foi muito bem. Mas, cara, pra quem perdeu o Thiago Silva, meu camarada, nessa temporada, o Fluminense baixou de nível, tá? Perdeu o melhor zagueiro do Brasil e trouxe o James, que é uma aposta, né, pra essa temporada. Então, o Fluminense baixou de nível porque perdeu o melhor zagueiro do Brasil, não tem condições de falar. E o Fluminense também não repôs bem não, tá? Ainda. Ali não conseguiu contratar o Hulk nem o Savarino, teve 2 negociações falhas e caiu de produção, tá? O Grêmio subiu de produção, principalmente com a contratação de seu técnico, um técnico muito bom. Caio Paulista não gosta dessa contratação, o Enamorado também não, mas o TT eleva o nível do Grêmio, cara. Quem saiu ali, que dá um pouco mais de
de saudade na torcida, cara, talvez tenha sido o próprio Christian Oliveira mesmo, que foi emprestado pro Bahia. O João Lucas também era um destaque ali, foi contratado como um destaque, mas acabou não funcionando e o Grêmio emprestou para o Remo para ver se ele volta a jogar bola. Mas o Grêmio subiu um pouquinho de nível com a chegada do TT, tá? O Inter, cara, não chegou nada, nenhuma contratação assim muito bombástica, né? Chegou o Paulinho, meia ex-Vasco e tudo mais, mas pra mim o Inter, inclusive, perdeu, né? Perdeu o elenco, né? Com a saída do Vitão, principalmente ali. O Inter tá com o elenco ainda pior do que a temporada do ano passado, tá? O Inter ainda tá com o elenco pior. Perdeu o nível de elenco, o Inter. O Mirassol, cara, contratou muito e perdeu muitos jogadores, tá? Trouxe o Mugni de destaque, trouxe o Galeano, ex-Ceará. Trouxe o Eduardo, ex-Cruzeiro, né? E, cara, perdeu o James, né? Foi um cara que vai fazer falta. Perdeu o Shailon. Chico Kim saiu também. Cara, o elenco do Mirassol, pra mim, continua na mesma. Vamos ter que ver como é que vai ser o Mirassol pra esta temporada, tá? Cara, o Palmeiras, com a chegada do Marlon Freitas, aumentou um pouquinho o nível do seu time, tá? Do seu elenco. Agora, se chega Almada e John Arias, aí é loucura. Aí o Palmeiras vira o melhor elenco do Brasil, né? Mas, por enquanto, o Palmeiras, ele perdeu alguns jogadores ali, né, importantes. O Aníbal Moreno saiu, talvez tenha sido mais importante ali. O Everton saiu também, vai fazer falta, né? Mas o elenco do Palmeiras pra mim continua na mesma, tá? Eu acho que o Marlon Freitas eleva um pouquinho o nível do meio de campo, mas o Palmeiras continua igual, não fez nenhuma contratação bombástica ainda. O Remo, sem dúvida nenhuma, subiu bastante o nível do seu elenco, né? Principalmente com a contratação aqui do Pikachu, do Patrick de Paula e do João Lucas, tá? Esses três aqui elevaram e muito o nível do Remo. E destaque, né, pra perda do Pedro Rocha. Esse aqui, o Remo ainda não conseguiu uma reposição à altura de Pedro Rocha, tá? Não conseguiu. Carlinhos, que chegou, não é nada demais. Aleph Manga também não é nada demais. As grandes contratações até o momento, a melhor pra mim foi o Pikachu. Patrick de Paula eu acho uma excelente aposta pro clube do Remo, um cara que tá retomando essa carreira nesse momento. E gosto da contratação do João Lucas também, acabei de falar dele saindo do Grêmio. Gosto dessa contratação, um cara que precisa retomar sua carreira, mas acho uma boa contratação do Remo, que sem dúvida nenhuma elevou o seu elenco da Série B pra Série A. Falando agora de Santos, cara, elevou consideravelmente seu elenco com a contratação de Gabigol e Gabriel Menino, tá? Sem dúvida nenhuma, ele contratou dois jogadores que elevam o time e não perdeu nenhuma coisa absurda, tá? O Guilherme saiu, mas nada demais, o Gabigol é muito melhor que o Guilherme, então o Santos elevou bastante o nível do seu elenco com esses dois jogadores, Gabigol e Gabriel Menino. Ainda está correndo atrás de Rony, tá? Se o Rony chegar, eleva um pouquinho ainda mais o nível do elenco do Santos. Esse tá com o elenco melhor. O São Paulo, cara, trouxe o Dória, né? Trouxe o Lucas Ramon e o Danielzinho do Mirassol. Cara, vou te falar, perdeu o Mailton, foi emprestado pro Fortaleza. O Dineno também saiu. O Luiz Gustavo saiu. O Oscar também, né, que mal jogou, se aposentou. Cara, o São Paulo, pra mim, diminuiu um pouco o nível do seu elenco, tá? O São Paulo baixou um pouco o nível do seu elenco. O Vasco, cara, contratou alguns jogadores, contratou o Johan Rojas, contratou o Velasco também, né? E o Saldívia também, né? O Saldívia também contratou. Mas, cara, assim, Velasco não, né? Era o Saldívia, o Johan Rojas e o Saldívia. O elenco do Vasco, cara, pra mim, continua igual também. Perdeu o Maurício Lemos e Paulinho. Paulinho era o principal jogador ali que saiu, né? Talvez seja o principal nome que tenha saído, mas também não é nada demais. Resolveu não renovar o contrato, foi pro Inter. Saldívia e Rojas a gente precisa ver melhor, tá? O Rojas é uma boa aposta do Vasco, mas pra mim o Vasco continua na mesma. Nem melhorou, nem piorou. E o Vitória, cara, pra fechar aqui, Vitória que contratou Kaique Gonçalves, Mateuzinho Richelli e Diogo Silva até o momento, cara, perdeu alguns jogadores importantes, né? Ele perdeu o Lucas Alter para essa temporada. Talvez tenha sido a pior perda do Vitória. O PP também saiu. O Lucas Braga também estava fora dos planos do Vitória. Para mim, Vitória continua com o elenco no mesmo nível que do ano passado. Nem melhorou, nem piorou. Quem está preocupando para esse início de temporada, cara? Cara, vou te falar que vejo o Bragantino preocupando um pouquinho e o São Paulo preocupando bastante, tá? São Paulo e Corinthians estão me preocupando. Comenta aqui embaixo quem te preocupa pra Série A. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.